Olá, estamos aqui para a gravação de mais um podcast do Podlítica, o seu podcast de informação política, principalmente da cidade de Visconde do Rio Branco. Eu sou Aura Andrade e estou aqui hoje com o Dr. Miguel, o vice-prefeito atual de Visconde do Rio Branco e médico da nossa cidade de Visconde do Rio Branco. Dr. Miguel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos, né? Estamos aqui para um bate-papo proveitoso. Doutor Miguel, eu tenho certeza que o senhor vai trazer para a gente aqui muitas coisas importantes sobre a questão, principalmente da saúde de Visconde do Rio Branco e talvez até da administração como um todo, uma vez que o senhor é o vice-prefeito aqui da nossa cidade de Visconde do Rio Branco. Doutor Miguel, a gente sabe que a saúde é um problema constante, ele não é uma coisa que você resolve e fica acabada, é uma continuidade, é um trabalho permanente. E como médico e vice-prefeito da cidade de Visconde do Rio Branco, o que o senhor acha da saúde pública no Brasil? Bom, a saúde pública no Brasil, ela teve um impacto importante com a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição de 88. E ele tornou o atendimento à saúde no Brasil de uma forma universal. Então, todos podem acessar esse sistema de saúde. E isso gerou um impacto positivo, mas ao mesmo tempo precisa, né, e precisou na época de um investimento grande, e precisa até hoje desse investimento. E além disso, da distribuição desses recursos e da utilização adequada. Então, claro que há muito desperdício, né, na área da saúde, na aplicação desses recursos, mas a gente vê que o gasto do Brasil com a saúde, né, por pessoa, está aquém do gasto em outros países. Mas, de qualquer maneira, o SUS, que é o Sistema de Saúde brasileiro, ele é modelo, né, para vários países. Então, é um sistema, né, que ele é democrático, né? Então, qualquer indivíduo pode acessar esse sistema. Doutor Miguel, então, basicamente, de acordo com o que o senhor posicionou aí, o SUS ele é um modelo universal e democrático, atende todas as pessoas, do ponto de vista da ideia do SUS, né? Ele foi elaborado com uma inteligência e buscava atender todas as pessoas de maneira igualitária. No entanto, a gente percebe que ainda falta recursos para o SUS, conforme o senhor mesmo falou, que o Brasil investe um pouco menos do que outros países. Mas esses outros países, quando o senhor fala outros países, o senhor fala esses países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa, de uma maneira geral, mas comparando ele com países que têm um subdesenvolvimento ainda como o Brasil, o senhor acha que ele está equilibrado nesse sentido? Claro, sim, está sim. Né? A saúde, ela não é barata. Né? Então, precisa de investir recursos. Existe uma demanda reprimida, né? Que foi agravada com a pandemia. Né? E essa demanda, ela só pode ser acolhida, resolvida com investimento. E muitos gestores, né, não dão a importância necessária à saúde. E muitos gestores falam que a saúde é um saco sem fundo. Quanto mais você investe, mais você tem que investir. Né? E a gente vê que isso aí é uma reclamação geral da população, em diversas pesquisas, mas não ainda é o suficiente para sensibilizar os gestores, né? Na parte federal, estadual, em investir. O município, por exemplo, ele está sobrecarregado com diversas obrigações passadas para ele, tanto pelo governo federal, pelo estadual, mas essas obrigações não vêm acompanhadas de recursos suficientes para cobrir essas obrigações. Então, os municípios eles estão sobrecarregados com demandas
sem recurso correspondente. Doutor Miguel, seguindo essa colocação que o senhor falou, os municípios estão com uma demanda acima da capacidade de atendimento por falta de recursos, uma vez que não só ele tem as obrigações próprias dele, já que a gente sabe, constitucionalmente ele tem uma obrigação de gastar um percentual da sua arrecadação. O município de Visconde do Rio Branco hoje, ele está em dia com essa função de atender esse percentual mínimo, e esse percentual mínimo, quanto é esse percentual mínimo de aplicação do município? Nós vamos falar. Agora, só um exemplo que eu queria dar, a gente vê várias vaquinhas nas mídias, né? Pedindo arrecadação de dinheiro para pagar cirurgia, pagar isso, pagar aquilo. E são procedimentos que o município não cobre. Quem tem que cobrir isso é o governo estadual e o federal. Isso sobrecarrega o município, e muitas vezes ele é cobrado pela população, porque não paga isso, não paga aquilo. Então, exemplo, cirurgias. As cirurgias não é competência do município pagar. O município paga exames, paga consultas especializadas, né? E as cirurgias não. Cirurgias é competência do governo estadual e federal. Então, a gente vê pessoas desesperadas na internet querendo fazer vaquinha para pagar determinadas cirurgias, seja ortopédicas, neurológicas, né? Agora, o município de Rio Branco tem se destacado pelo volume de investimento na saúde. Rio Branco, por lei constitucional, tem que investir 15% do seu orçamento. Rio Branco investe hoje 30%, segundo o prefeito municipal. Então, investe o dobro. Vou afirmar aqui que Rio Branco é a cidade com maior investimento no consórcio intermunicipal de saúde. Nunca se investiu tanto como está investindo ultimamente nessa administração do consórcio. É só comparar. Provavelmente Rio Branco está investindo mais que Ubá, que é uma cidade muito mais desenvolvida, com muito mais recursos e, né, uma riqueza muito maior. E o que é esse consórcio de saúde, doutor Miguel? Então, esse consórcio envolve aproximadamente 23 cidades que montaram em uma cooperativa, né, para tornar mais fácil exames, consultas especializadas e determinadas cirurgias também. Por exemplo, a administração municipal pagou ao consórcio mais de 1.400 cataratas. Cada catarata é quase R$2.000, 1.000 e pouco, né? Então, o município pagou isso. Porque muitas pessoas, até durante a campanha eleitoral, reclamavam que tinha catarata, não estava enxergando, praticamente cego, e precisavam de fazer esse tipo de cirurgia. Então, é relativamente simples, né? Claro. E isso sensibilizou o prefeito, que colocou recursos da prefeitura para pagar essas cataratas, né? Claro que as cataratas também são feitas pelo SUS, mas espera o SUS, a qual a fila do SUS, né? Então, o prefeito resolveu pagar com recursos próprios essa cirurgia de catarata. Então, esse consórcio, essa cooperativa, envolvendo aí por volta de 23 cidades, faz convênios com entidades médicas, com profissionais de saúde, né? Paga muito mais do que o SUS, agora paga menos do que um particular, né? Mas o volume de procedimentos compensa para a entidade médica, para o profissional, né? Nós temos aí o Hospital Santa Isabel, tem um hospital lá em Rio Pomba que faz cirurgias pelo consórcio. Então, eles recebem uma quantidade de recursos superior ao SUS. Então, vale a pena trabalhar pelo consórcio do que pelo SUS, né? É um atendimento. Agora, não é um valor de particular.
Doutor Miguel, a saúde, conforme o senhor está expondo aí, é muito mais na área médica. Saindo um pouco da área médica propriamente dita, mas dentro ainda da saúde, a gente pode falar da odontologia e fisioterapia, né? Programas, de uma maneira geral, que melhorem a qualidade de vida das pessoas para que evitem elas irem ao médico. O que, que o senhor tem a dizer para a gente aí dessas outras áreas da saúde do Código Branco, que a prefeitura tenha essa participação importante? Primeiro, na área de fisioterapia, vamos colocar assim. A área de fisioterapia ela foi ampliada, a administração municipal arrumou um outro lugar mais confortável, melhor acesso e com um número maior de sessões disponíveis para a população. Inclusive, hoje nós temos fisioterapia noturna. Então, para favorecer mais a demanda. Então, fisioterapia é um ponto importante e a gente vê que pacientes fazem 10, 20, 30, 40 sessões e tem problemas crônicos que é difícil tirar ele da fila. Porque o problema é crônico, a fisioterapia tem que ser feita num número grande. Outro ponto importante é a questão dos medicamentos, da farmácia municipal. Isso é um ponto muito importante. A prefeitura colocou na lista medicamentos que não são da lista básica do SUS. Então, tem vários medicamentos, 20 ou 30 medicamentos que não estavam na lista e hoje está disponível para a população, né? Outra coisa importante foi a criação do Programa de Atenção Integral ao Idoso, que eu chamo de PAI. Aliás, esse programa foi colocado por mim no plano de governo da administração atual. Então, o PAI é um programa de atenção integral ao idoso que está funcionando. Claro, precisa de melhorar, precisa de ampliar, precisamos de mais profissionais, mas estamos tendo um melhor atendimento ao idoso, com médico, com assistente social, psicólogo, né? Tudo ali, uma equipe multiprofissional disponível para o idoso. Então, o idoso hoje, né? Idoso é acima de 60 anos, né? Eu nem considero idoso acima de 60 anos, mas, de qualquer maneira, o idoso hoje em Visconde do Rio Branco tem acesso facilitado. Ele não precisa ir em PSF esperar uma semana, 10, 15 dias para marcar uma consulta. Ele não precisa no pronto atendimento. Ele tem lá o pai, né? Eu acho que isso aí, doutor Miguel, que você falou, ele tem uma importância muito grande, porque muitas das vezes as pessoas não têm essa informação. Às vezes ele tem esse serviço disponível e não sabe que tem. Talvez a divulgação não esteja tão boa. Eu, particularmente, confesso que eu não sabia desse programa. Eu acho que a divulgação seria importante. E a gente percebe que... Eu vejo, o Aldo, porque esse programa teve uma divulgação, mas não foi constante. Agora, ele está localizado na Casa de Saúde, no antigo pronto-socorro municipal, ou seja, no centro da cidade, muito bem localizado, fácil acesso, né? Então, assim, claro que tem muita coisa que precisamos divulgar mais, tem muita coisa que a administração municipal tem feito e precisa ser divulgado. Entre outros projetos da administração, foi a reforma dos PSFs, foi ampliado salas que não tinham, né? Então, houve uma melhora na infraestrutura dos PSFs. Então, é uma coisa boa. A policlínica, colocamos especialistas que não tínhamos, né? Então, a policlínica está com uma equipe de especialista ampliada, maior. Doutor Miguel, eu queria fugir um pouco assim dessa área da administração pública e falar da saúde ainda, mas falar do nosso histórico de saúde no Visconde do Rio Branco. Nós tínhamos
muito pouco tempo atrás, a Casa de Saúde Santa Rosa, que era uma referência de saúde, e nós temos também hoje, nós temos agora apenas o Hospital São João Batista, que a gente vê muitas críticas do atendimento, que o Hospital São Batista está ficando precário em comparação com o desenvolvimento de hospitais de outras cidades, a gente vê a modernização e parece que o Hospital São Batista não acompanha essa modernização por algum motivo. O senhor poderia falar um pouco dessa perda da Casa de Saúde e do Hospital São João Batista, que hoje ele recebe uma crítica das pessoas do São João? Claro, isso aí é correto. A Casa de Saúde, na campanha eleitoral retrasada, né, não é a anterior, estava com dificuldade de funcionamento. Então, eu e o então candidato a prefeito, Fabinho Antonucci, tivemos em reunião com o Dr. Michel Júnior, no consultório dele. E aí, conversamos com o Michel Júnior e colocamos a prefeitura, se ganhássemos a eleição, a prefeitura ia ajudar a Casa de Saúde a manter seus compromissos, resolver suas pendências. A prefeitura estaria à disposição da Casa de Saúde, da diretoria, para manter o seu funcionamento. Eu falo que Rio Branco precisa de 2 unidades hospitalares. Sempre precisou de 2 unidades hospitalares. E eu fui médico da Casa de Saúde por 25 anos. 25 anos. Eu parei de atender na Casa de Saúde quando eu fiz 50 anos. Era uma promessa, né, de me aposentar pelo SUS em serviço hospitalar. Então, trabalhei por 25 anos. E a Casa de Saúde abriu as portas para mim no início da minha carreira. E eu sou grato a todos os diretores lá que passaram pela Casa de Saúde. Só que, infelizmente, foi 2017, né? A eleição foi em 2016, a nova administração entrou em 2017. Não ganhamos. Não ganhamos por vários motivos, né? Inclusive por, né, obstáculos que foram criados pela chapa adversária. Então, a Casa de Saúde fechou. Fechou por quê? Porque o doutor Michel Júnior falou comigo que a administração anterior não estava ajudando a Casa de Saúde como devia. Inclusive, segundo ele, houve retenção de recursos pela prefeitura, recursos que que tinham que ser transferidos para a Casa de Saúde. Então, infelizmente, eu afirmo aqui que a administração anterior ajudou a fechar a Casa de Saúde. E, infelizmente, tentar resolver problemas de uma unidade hospitalar é muito fácil. Em comparação a reabrir um hospital já fechado. Entendeu? Então, quando tínhamos a Casa de Saúde, tínhamos concorrência com o hospital. Então, a concorrência é salutar e melhora até o atendimento aos usuários, como aconteceu com a abertura de 2 unidades de supermercado aqui em Rio Branco. Hoje, a população, tenho certeza, que paga menos pelas mercadorias compradas no supermercado. E a concorrência ajuda isso. Então, infelizmente, a Casa de Saúde fechou. E eu acho muito difícil a gente tentar reabrir ela. Mas, num futuro mais longo, quem sabe, possamos atrair mais uma unidade hospitalar aqui em Rio Branco, né? Eu lembro que uma das secretárias de saúde da administração anterior
Ela chegou a afirmar que a Casa de Saúde só internava dor de barriga, que tinha que ser fechada. Então, o desprezo da administração anterior pela Casa de Saúde foi visível e palpável. Agora, o hospital tem vários problemas administrativos, né? O hospital tem uma infraestrutura invejável, muito boa, mas existe problemas administrativos. Inclusive, o Hospital São João Batista não aderiu ao consórcio intermunicipal de saúde, infelizmente. Por quê? Não quis, porque não quis, achou que os preços estavam não atrativos. Então, conclusão, os preços do consórcio é muito mais atrativo que os preços do SUS. E, além disso, ele é uma instituição que é uma associação. E como uma associação recebe recursos públicos e tem uma obrigação com o público, né? Claro. Ele teria que ter pensado um pouco mais, não só em dinheiro, mas também em atendimento às pessoas. Claro. O Hospital São João Batista é o único hospital de Visconde do Rio Branco, recebe dinheiro do SUS, recebe emendas parlamentares de vários deputados que mandam para lá várias emendas, então dinheiro extra, eu falo que isso é dinheiro extra, né? A prefeitura, ela ajuda o hospital na questão do pronto-socorro. Hoje a prefeitura dá ao hospital por mês quase R$ 200.000. Nós pegamos na administração anterior dando 90 e poucos mil. 90 e poucos mil na administração anterior, mais ou menos, e hoje o hospital recebe quase 200 mil para manutenção do seu pronto-socorro. Então, eu acho que o hospital precisa, no meu entender, administrar mais os seus recursos, né? Tentar cortar desperdícios. Sempre tem, né? Até na minha casa tem, eu tento cortar esses desperdícios supérfluos, né? E tentar aderir, né, ao consórcio, né? O Hospital Santo Isabel adere ao consórcio. Parece que o Hospital São Vicente de Ubá, o Hospital de Rio Plomba, Rio Branco, manda doente até operar lá em Rio Plomba, porque o Hospital São João Batista não interessa fazer a cirurgia pelo consórcio. Doutor Miguel, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Foi muito bacana a nossa entrevista. Uma pena que o nosso tempo é muito curto, mas antes de finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse aí algumas considerações, algumas observações que o senhor queira deixar para a nossa cidade, para as pessoas que vão nos ver através do YouTube. Nós vamos deixar o link aqui na tela para você ver. E aí você fica à vontade aí, o senhor tem 2 minutos para fazer essas considerações. Primeiro, agradeço o convite. Segundo, eu, como vice-prefeito, procurei fazer o que estava ao meu alcance. Eu sou médico, tenho, né, o meu tempo destinado à minha profissão. Então, mas no meu tempo que eu disponibilizei para a administração municipal, eu tentei fazer, né, o que eu achava melhor, dando sugestões, apontando rumos, criticando também, né, críticas construtivas, porque a gente sempre se aperfeiçoa com essas críticas, né? E agora, como pré-candidato, né, à reeleição, eu pretendo manter esse meu compromisso com a administração, talvez melhorando até mais, né? E eu acho que Rio Branco ganha e ganhará com essa administração municipal, porque ainda temos muito a fazer, né? Então é isso. Doutor Miguel, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente e eu gostaria de levantar algumas situações rápidas para complementar um pouco desse nosso podcast. A administração pública, através do Dr. Miguel, nos brinda aqui com a sua presença e nós temos a dizer o seguinte: o Visconde Rio Branco perdeu, né, uma casa de saúde, tem um hospital que eu, a princípio, vejo também, conforme o senhor falou aí, precisa de dar uma melhorada na sua administração. O Visconde do Rio Branco só tem a ganhar com isso. A gente sabe que o Visconde do Rio Branco é uma cidade importante, tem representantes políticos importantes
E a administração pública de Visconde Rio Branco passa por um bom momento e essa sua recandidatura, né, a vice-prefeito, junto com o Fabinho, eu acredito que os 4 primeiros anos foram anos de trabalho, mas também de aprendizado. Claro que muitas coisas são passíveis de críticas, mas ninguém nasce sabendo, e por mais que você, estando de fora, sendo um candidato, você tem uma visão. Depois que você passa pela administração, você amplia essa visão, aumenta seu conhecimento, percebe mais aquilo que precisa ser feito, e com isso a gente acredita que, se eventualmente voltarem a administrar o Visconde Rio Branco no próximo mandato, o Visconde Rio Branco estará bem servido com o aprendizado que tiveram e com o compromisso que tiveram até hoje. Eu sou Aura Andrade, estamos fechando aqui o nosso podcast. Se inscreva no nosso canal no YouTube, você vai ver o link na bio, e siga-nos também no Instagram. Obrigado pela sua atenção, um abraço. Yeah.